Saudações a todos vocês, amados irmãos, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Com alegria, mais uma vez, a gente convida vocês para a gente ler e meditar na Palavra de Deus. Desta vez o nosso convite é para a gente fazer uma meditação na primeira epístola que o apóstolo João escreveu, no capítulo 5, do versículo 6 ao 12. Mas antes vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e bendizemos, porque o Senhor é infinitamente bom e tem, Pai, nos concedido infinitas misericórdias e graças, muitas bênçãos. Obrigado, Pai, pela vida, obrigado pelo oxigênio que a gente respira, obrigado pela paz, pela tranquilidade, obrigado pelo seu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor nos concede para a gente entender a sua palavra. Permanece conosco, aqui diante de nós que estamos lendo e meditando a tua palavra, e também a todos os irmãos e amigos que estão ouvindo esse canal e meditando com a gente. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que a gente entenda a sua palavra como realmente ela é. Tudo, Senhor, nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, em nome de teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos fazer a leitura com a meditação da palavra, hoje, em uma das epístolas que João escreveu, a primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 6 até ao 12. E diz assim, título da leitura: O tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E três dão testemunho. E esses três no céu são um. E três dão testemunho aqui na terra e testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, ele permanece na morte, não tem vida eterna. Quem é Jesus Cristo, Filho de Deus? A palavra de Deus que se fez carne nele, veio ao mundo. Se fez carne depois que ele nasceu. Quando Jesus nasce, que começa a falar, a palavra de Deus está no mundo, cheio de graça, cheio de sabedoria. Meus irmãos, na criação, lá no céu, três dá testemunho, sendo um só Deus: o Pai, a Palavra e o Espírito. Deus criou todas as coisas através do seu poder, através da palavra. Tudo foi criado através da palavra de Deus, que desde o princípio está com Deus. E o Espírito. Esses três dão testemunho da criação. Mas para salvar o homem que pecou lá no jardim do Éden e desobedeceu a Deus, Deus enviou ao mundo a sua palavra através de seu Filho, Jesus Cristo. E três também testificam de Jesus.
é o Espírito, a água e o sangue. Este é Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que Jesus disse que ninguém pode herdar o reino de Deus se não nascer de novo pela água e pelo Espírito, por Ele mesmo, pelo próprio Jesus, pelos ensinamentos da palavra que Ele trouxe de Deus para nos ensinar. Jesus Cristo é o Espírito, a água e o sangue. Como ser humano, Ele veio como Cordeiro de Deus, se esvaziou, mesmo Ele subexistindo como Deus, Ele se esvaziou como Deus e assumiu a forma humana, carne e sangue. E aquele que não confessar, aquele que não confessa que Jesus veio em carne e sangue, é anticristo. Mas aquele que confessa e crê com convicção que Jesus veio em carne, esse tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito dá testemunho sobre Jesus. O Espírito é a verdade. O Espírito dá testemunho da água viva, que é a palavra de Deus, é a verdade. Dá testemunho do Cordeiro de Deus, que é através do ser humano Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que se fez carne. E através dele, como homem, ele morreu na cruz, e através de seu sangue purifica todos aqueles que se arrependem de seus pecados, da velha criatura, e passa a viver uma vida nova, passa a ressurgir da morte para a vida, quando passa a crer e obedecer a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, devemos não ter dúvidas, mas ter essa certeza que Deus nos dá, crer com plena convicção que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo nasceu como homem, filho de mulher, para nos resgatar da lei. Jesus Cristo, como ser humano, se esvaziou como Deus e nasceu. Nasceu como homem, tomou a forma humana, e como homem, ele foi igual a nós em tudo, somente diferente de nós no pecado, porque Jesus não pecou. Pelo contrário, ele serviu como Cordeiro de Deus e sofreu pelos nossos pecados, assumiu as nossas culpas, se fez maldito no madeiro pelos pecadores que se arrependem e voltam para Deus, se voltam para Deus através de um arrependimento concedido por Deus para servir ao próprio Deus. E no momento que esse arrependimento acontece da velha criatura pecaminosa, o ser humano sai das trevas para a luz, da morte para a vida. Isso é poder de Deus, é graça e misericórdia de Deus para com o ser humano, para com a igreja do Deus vivo, com a igreja que Jesus formou aqui na terra. Porque Jesus veio para tirar um povo do mundo pecaminoso. Ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer divisão. Ele veio tirar um povo do mundo pecaminoso para formar um corpo, para formar a igreja. Agora, dentro da igreja, dentro do seu corpo, não pode haver divisão, porque dentro da igreja é governado por um só cabeça, Jesus Cristo. E todos ouvem, unanimemente, ouvem esse cabeça, Jesus Cristo. Todos são governados por Ele, por um só Deus, por um só Senhor, por um só Espírito. Todos que fazem parte da igreja de Cristo, eles foram chamados para ser batizados em um só batismo e fazer parte deste único corpo, desse corpo que é governado pelo único Deus existente desde a criação. É o Criador de todas as coisas, único Deus e único Criador, único Senhor, e é o único Espírito Santo que governa essa igreja, constituída pelo único Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus assim nos concedeu, o Salvador do povo, salvo em Cristo, que tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus e dão crédito à palavra. Por amor a Deus e a Jesus, eles renunciam o mundo das trevas. As concupiscências carnais, que são inimigas de Deus, são renunciadas e morrem para a velha criatura. E surge
ressuscitam em Cristo para servir a Deus. Nascem de novo pela água e pelo Espírito. Porque 3 dão testemunho de Cristo aqui na terra. Ele veio, o Espírito Santo testificando dele. E ele veio em água e sangue para salvar o povo. O povo que são chamados por Deus, tocados pelo Espírito Santo. A água, a palavra de Deus que purifica e mata a sede. A água, a palavra de Deus tem 2 funções. Mata a sede espiritual e também purifica, como Jesus disse: vós já estáis limpos pelas palavras que ouvistes. A água, além de matar a sede, ela tem a função de purificar também, como palavra de Deus. E o sangue de Cristo também, que tem a função de purificar. Só passa a ser filhos de Deus quem passa por esse processo, quem nasce de novo, pela água e pelo Espírito, e é lavado e remido no sangue do Cordeiro, para ter direito a entrar na cidade santa pelas portas e eternamente se alimentar da árvore da vida. Porém, meus irmãos, não tem um outro caminho. Ouvir, crer e obedecer é o único caminho que nos leva ao Pai. A palavra de Deus em Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai, como Ele mesmo disse, e verdade é. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser pelo ouvir e obedecer a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo Jesus e tornou como ensinamentos de Deus através de Cristo para os salvos. Quem crê e obedecer, salvo está. Quem não crê, permanece na morte, como o próprio texto diz aí. Quem não aceitar o testemunho do Filho de Deus, ele permanece na morte. Mas aquele que aceita o testemunho de Cristo, dá ouvido à palavra de Cristo que Deus enviou através dele, este tem a vida eterna, porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Quem crê e obedecer, sai das trevas para a luz, sai da morte para a vida e eternamente vive com Cristo, reina com Cristo. Aqueles que amam a Cristo, saem do mundo pecaminoso, aborrece essa vida pecaminosa por amor a Ele. Como Ele disse, verdade é. Quem ama Ele, aborrece essa vida, vai perder a vida pecaminosa. Claro, vai renunciar ao adultério, vai renunciar à mentira, vai renunciar todas as coisas que não agradam a Deus. Morre para a velha criatura pecaminosa. Morre para aquele homem que vivia fazendo as coisas contrárias a Deus. E sai do mundo pecaminoso e ressurge para a vida eterna em Cristo Jesus. Morre a velha criatura pecaminosa, nasce a nova criatura, e para Cristo e para Deus o que importa é ser nova criatura, filhos de Deus, através do crer e obedecer a palavra. Somos selados com o Espírito Santo. No momento em que a gente ouve a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e passa a ser filhos de Deus, salvos em Cristo. A gente recebe vida e vida em abundância em Cristo, porque Deus é o Deus dos vivos, dos que recebem vida e vida em abundância através de Cristo Jesus, do Filho de Deus. Meus amados irmãos, devemos saber discernir, receber de Deus essa sabedoria. Jesus Cristo, como Deus, que desde o princípio já existiu na glória como palavra de Deus, e lá testifica o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra é Cristo, que desde o princípio estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio do verbo de Deus, ou da palavra de Deus, como assim a gente queira chamar. E essa mesma palavra de Deus veio ao mundo e se fez carne em Cristo. A palavra de Deus, Deus nunca se fez carne em ventre humano, não. Quem se fez carne no ventre humano, no ventre de uma mulher, foi Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, ser humano, nasceu de uma mulher e nos resgatou da lei. Mas a palavra de Deus se fez carne em Cristo, depois que ele nasceu,
quando começou a falar as primeiras palavras, o verbo de Deus estava no mundo cheio de graça e sabedoria. Porque Deus nunca foi gerado em ventre materno. A palavra de Deus existe desde o princípio. Deus não tem genealogia. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus não tem início de vida e Deus não tem início de dias e nem fim de vida. Deus é eterno, é vida eterna. Deus sempre existiu desde o princípio. Como o próprio Jesus disse, antes de Abraão eu sou, e ele é antes de toda a criação. Jesus Cristo é antes de Adão e Eva, o primeiro casal, foi a própria palavra de Deus, foi o próprio Cristo, quando estava como palavra, que disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Foi através da palavra que o ser humano e todas as coisas foram criadas. E se não fosse a palavra de Deus e o poder de Deus e o Espírito, que testifica e é um só Deus, nada do que existe existiria. Mas tudo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E esta palavra de Deus só pode ser salvo aqueles que creem e obedecem, porque veio através do Espírito, da água e do sangue, que é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador constituído por Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, comigo esteja e com todos vocês também, e que a honra e a glória seja para esse Deus maravilhoso, nosso eterno Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo, que forma um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, um só batismo, e assim é Deus e o seu povo, Deus e a sua igreja, os salvos em Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém.